Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto a respeito de SFC, Sequential Function Chart. É uma linguagem que está padronizada, então todos os controladores, todos os PLCs, controladores lógicos programáveis, que são lançados hoje no mercado, eles atendem, né, essa norma IEC, que regulamenta esta linguagem também, né, que é o SFC. Mas, sem mais delongas, a gente vai trabalhar nessa linguagem usando este processo aqui como exemplo, tá, de como a gente pode trabalhar com essa linguagem. Então, esse aqui é um processo que ele tem um início e um fim, e o início do processo lhe dá quando o motor 1 entra em funcionamento, e aí, depois de 5 segundos que esse motor entra em funcionamento, o motor 2 entra em funcionamento. Depois de 6 segundos que esse motor 2 entrou em funcionamento, tanto o motor M1, tanto o motor M2 se desligam e o processo se encerra. E é esse o processo que a gente vai usar como referência. Então, para isso, a gente vai para o nosso ambiente de engenharia. A gente vai trabalhar com o Unity Pro, que é um ambiente de engenharia da Schneider Electric. E para isso, eu já optei pela minha CPU 2000 para usar como referência. Mas a primeira coisa que a gente tem que criar é uma section, né? Faz parte vamos fazer nossa aplicação e vamos criar uma nova section. Sendo a section principal, o SFC só roda na section principal. Ele não pode ser optado para rodar como uma subrotina, por exemplo. Tem que sempre você só vai poder colocar um SFC se for na section principal, na master section. Então vamos criar uma nova section. Vamos escolher a linguagem, né, SFC, e vamos colocar aqui motores. Vou colocar em maiúsculo. Motores sequenciais. Lembra que este campo name não aceita caracteres especiais, por exemplo, cedilha, til, isso não é aceito aqui. E aí, então criamos a nossa section. Abriu a janela, então aqui que a gente vai criar. Então vamos dar uma voltada lá só para recapitular. Então aqui nós temos uma etapa, vamos ver o número de etapas que a gente tem. A gente tem uma etapa que o motor 1 liga. Aí temos um tempo de 5 segundos. Depois de 5 segundos, o motor 2 liga. Tá? E depois de 6 segundos, ambos os motores desligam. Então, eu sei que vocês já estão acostumados com outras linguagens de programação, né? Mas é um pouco diferente quando você trabalha com SFC. Mas vamos por partes. Então, geralmente a gente cria, aqui estão as ferramentas mais utilizadas, tá? Que a gente vai usar, e então a gente vai inserir uma step, é uma etapa do processo. Aqui você tem já uma step e uma transition. A transition vai ser a chave que vai fazer a transição entre uma etapa e outra, entre uma step e outra. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma step, adicionei. Vantagem do SFC. A declaração da variável é muito simples. Então, por exemplo, aqui eu vou declarar start. Isso aqui já vai me gerar uma variável, tá? Então, criei aqui o meu bloco, a minha step start. Então, se você for olhar lá em Elementary Variables, Derived Variables, você já vai encontrar aqui, ó, a variável start, né? Ela vem na forma de um array, praticamente, e esse array com várias variáveis dentro, tá? E, por exemplo, quando eu quero saber se esse meu bloco está rodando ou não, basta eu olhar a variável start.x. E essa variável .x é uma variável do tipo bool, ou seja, ela vai para 0 e 1. Então, se ela estiver em 1, significa que o meu processo está rodando, a minha etapa, né, a minha step está rodando. Se estiver em outra step, esse start.x vai continuar em 0. Mas, enfim. Quem que a gente vai ligar o processo? Geralmente com o botão liga, né? Então você pode, dentro da sua transição, você dá 2 cliques na sua transição e você tem algumas opções. Ou você cria uma section
para essa transição acontecer, o que é isso? Então você pode criar uma lógica, por exemplo, uma lógica ou, né? Se tal bit for para 1, eu quero que essa section, eu quero que essa transição vá para 1. Não, eu quero também, né, dentro da lógica ou, se o botão liga for apertado, eu quero que vá para 1. Aí você pode criar também outra variável. Enfim, você pode criar uma seção usando uma lógica simples, não aceita assim, lógicas complexas dentro dessa section. No nosso caso, a gente vai declarar uma variável só, certo? Que a nossa variável vai ser a variável liga. Então você simplesmente deixa esse campo marcado, variable, e cria uma variável aqui. Por exemplo, no meu caso, eu vou criar a variável liga. E quando eu clicar em OK, ele já adicionou liga aqui, ó, na minha transição. E aí já pediu aqui, ó, você quer criar uma variável? E sim, eu quero criar essa variável, ela do tipo bool. E pronto, essa variável já está ligada, já está adicionada no nosso projeto. Se você vir em Elementary Variables, você já vem aqui e já enxerga o liga aqui na nossa lista. Certo. Então, logo depois que você aperta o botão liga, o que tem que acontecer? O motor 1 tem que entrar em funcionamento, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Vou criar uma nova step já junto com uma transition e vou colocar aqui, ó. E essa aqui eu vou chamar de M1. Então, quando eu crio a minha M1, ele já adiciona isso aqui lá nas variáveis derivadas, lá no Derived Variables. Olha lá, ó. M1 já está aqui, então se eu quiser ver esse motor, é só olhar para a variável M1.x e esse motor vai ser vinculado a essa variável, no nosso caso, né? Maravilha. Então vamos lá. Voltando aqui. Nosso motor entra em funcionamento e depois de 5 segundos, o nosso motor 2 liga, certo? Só que tem um porém. Vamos voltar para vocês enxergarem. Se eu simplesmente colocar mais uma nova step e uma transition e chamar essa aqui de M2, qual que vai ser o meu problema, né? M2. O que acontece aqui? Quando o M1, quando essa variável aqui é acionada, eu posso colocar aqui que em 5 segundos, que é o tempo que ele prevê lá. Então eu dou 2 cliques na minha step, venho em ações, né? E antes de ações eu coloco o tempo, que é o delay. Ele vai demorar quanto tempo para tomar uma ação quando esta step estiver ativa. Então, 5 segundos depois de 5 segundos, ele vai acionar a variável liga M2, por exemplo. Então eu adiciono essa ação e dou um OK. Ele vai perguntar, eu quero sim criar essa variável, liga M2. E aqui eu vou declarar essa variável, liga M2. Então, ou seja, quando passar 5 segundos, o meu M1 ele vai acionar a variável liga M2. Perfeito. Liga M2 vai para 1. Quando ela vai para 1, ela tira M1 e coloca a step M2. Ou seja, no nosso caso a gente vai ter um problema, porque a gente não quer tirar o M1. A gente quer deixar o M1 rodando junto. A gente só quer ligar o M2 também. Então, olha só. Eu quero que eu ligo o M1, passa 5 segundos, eu quero ligar o M2 também. Então, neste caso, existem outras estratégias que você pode usar quando você está usando o SFC. Tá? E a gente vai optar por uma outra estratégia. Então, existe uma ferramenta que está disponível aqui, que é quando eu quero um processo alternativo rodando do lado, ou quando eu quero um processo paralelo. Então, eu posso inserir um parallel branch, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu inserir esse braço em paralelo, um outro processo vai passar a rodar paralelo ao meu processo. Então, por exemplo, eu quero que quando o M1 for para 1, rode um processo paralelo aqui. E esse processo paralelo, eu vou chamar ele de pausa. Tá? Opa, deixa eu adicionar este aqui. Vocês já vão entender. Então, eu posso adicionar aqui uma pausa. Chamar esse cara de pausa. E o pausa, ele que vai ter essas propriedades de M1.
Então, vamos voltar ao nosso... Quando o M1 entrar, depois de 5 segundos tem que entrar o M2. Então eu vou criar um processo paralelo que vai contar 5 segundos. Depois de 5 segundos ele não vai desligar o M1, só que ele vai colocar o M2. É uma outra maneira, uma outra estratégia de fazer isso. Então a minha pausa sim, ela vai demorar 5 segundos. Certo? Perfeito. Só que eu quero que ela, a pausa, acione a variável liga M2. Tá? Então, vou deletar aqui essa ação, né? Eu vou tirar esse tempo. Eu não quero que esse bloco praticamente tome atitude nenhuma. Mas o que eu quero é que este cara, depois da pausa, ele ligue o meu M2. Então, olha só que interessante que vai ficar isso. A minha pausa vai contar 5 segundos e vai acionar a variável liga M2. Depois, ela sim vai ligar o meu M2. O meu M2, ele vai rodar por quanto tempo? Vamos lá checar novamente. Meu M2 roda por 6 segundos. Depois, ele desliga tanto o M1 quanto ele mesmo, o M2. Então, olha só essa estratégia que interessante. O pausa roda durante 5 segundos e liga o motor M2. M2 liga. M2 liga por 6 segundos, então declarei aqui que ele vai ligar por 6 segundos, e logo depois ele tem que finalizar o processo. Então eu vou criar uma ação para depois desses 6 segundos, ele cortar o processo, ele dá um end process. Então eu quero que ele acione a variável finaliza o processo, end process. End process, ok. Criar a variável end process? Sim. Perfeito. Então ele vai acionar a variável. Escolho aqui end process. Perfeito. Então, o que na realidade eu preciso fazer? Eu preciso de mais um braço aqui, que é uma junção do meu processo em paralelo. Esse cara aqui. Ele vai vir para cá, esse end process. E esse cara aqui, eu vou juntar ele aqui no meio do processo e vocês já vão entender o que está acontecendo aqui. Então, vamos analisar isso aqui. Quando o meu botão liga for apertado, meu motor 1 vai ligar. Junto com o meu motor 1, vai entrar a minha pausa de 5 segundos. Minha pausa está aqui. Ó. Depois de 5 segundos, ele vai ligar a variável liga motor 2, que é essa variável aqui. Então, depois de 5 segundos, essa transição vai ser acionada e vai sair a minha step pausa e vai entrar a minha step M2, ou seja, o motor M2 vai funcionar. Depois que M2 liga, ele conta 6 segundos e ativa essa outra variável, end process. A variável end process está aqui e ela vai fazer o quê? Ela vai fechar o nosso loop. Então, ela vai voltar o processo para o ponto inicial, que é start. Então, eu vou criar um link entre end process e start. E maravilha! Então, o meu processo vai funcionar dessa maneira. Quando a variável end process for acionada, ele vai tirar todo mundo, tanto M1 quanto M2, e vai voltar o processo para o ponto inicial dele. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente tem que dizer qual é por onde que o nosso processo vai iniciar. No nosso caso é pelo start. Então você tem que ativar, você dá 2 cliques dentro da sua step, você precisa ativar essa caixinha aqui, o Initial Step, que vai ser a sua primeira step inicial. E toda step inicial ela fica com essas duas linhas aqui, ó, diferentemente das steps convencionais, como aqui estão. Então, como que a gente vai fazer o teste? Simplesmente passando o nosso PLC para o modo simulação, porque eu não estou com o PLC conectado no momento, e vou fazer uma conexão com esse meu PLC no modo simulação.
Ele já disse aqui que está diferente o meu processo, que o PLC não está configurado, que é o simulador, e eu vou fazer uma transferência. Vou transferir para o meu PLC, e construir e transferir, e ele vai me mostrar esse processo agora aqui da maneira com que a gente estava conversando. Eu vou dar um zoom para ficar melhor de enxergar. Eu vou melhorar aqui dando uma full screen aqui. Perfeito. Então, como a gente espera que esse sistema funcione? Quando a minha variável liga for para 1, então eu vou aqui modificar valor, estou no modo simulação, e eu vou passar essa variável que está em 0 para 1. Quando eu passo, olha só, ele entrou com o meu M1 e essa pausa de 5 segundos. Depois de 5 segundos ele liga o meu M2, e o meu M2 depois de 6 segundos, ele aciona a variável endProxy e volta o meu processo para o início. E assim o processo continua à medida que eu ligo essa variável aqui. Então ele sempre funciona dessa forma, ou seja, o que se aprende aqui é que esse branch aqui, ele faz um processo paralelo dentro do meu SFC. Tá? E é uma forma muito mais simples, porque se eu quiser deixar esse processo plenamente automático, basta que eu deixe essa variável aqui setada em 1 e não mexa com ela. Então eu vou colocar ela em 1 e vou deixar aqui. E ó, a minha pausa já deu o tempo dela, que é 5 segundos, agora vai ser 6 segundos no M2. E vocês vão ver que automaticamente ele não passa mais, ele não para no start, ele passa pelo start e já volta para o início do processo de novo, nem chegou a desligar o meu M1. Agora eu vou desligar a variável start, pronto, ele não passou porque a transição não está ativa, né? E ele parou o processo aqui. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que seja de grande importância para vocês. Meu nome é Elivander e até logo, até a próxima videoaula. Um abraço.